Olá, nono ano, tudo bem? Hoje, então, a gente vai acabar os exercícios do capítulo 1 de Física da apostila 2, certo? Então, vamos começar a página 15, exercício número 8. Os submarinos possuem compartimentos com válvulas. Bombeando água para dentro ou para fora desses compartimentos, os submarinos ficam cheios de água ou cheios de ar. Explique para que servem esses compartimentos. Relacione sua explicação com algum conhecimento científico trabalhado nesse capítulo. Pessoal, ó, primeira coisa de tudo, a densidade da água é maior que o ar, certo? Isso vocês sabem, tem que saber se não sabe, tá? Densidade da água é maior do que do ar, certo? Então, quando o submarino enche seu compartimento de água, o valor do seu peso aumenta, tá? Porque a gente vai estar aumentando a massa dele. E como o empuxo não muda, o valor do peso torna-se maior que o empuxo, fazendo o submarino afundar. Quando ele bombeia água para fora e enche de ar, ocorre o contrário e ele levanta. Lembrando que o submarino ele precisa afundar, voltar, né? Depende aí do que eles querem, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Quando ele pega a água no compartimento, ele aumenta a sua massa, que vai aumentar o seu peso, e ele afunda, porque ele vai vencer o empuxo. Quando ele quer subir, ele faz ao contrário. Tira a água de lá de dentro e fica mais leve e sobe, certo? Número 9. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, é um enorme lago de água muito salgada. A concentração de sal nessa água é muito maior do que nos oceanos. No Mar Morto, uma pessoa flutua com mais facilidade do que na água doce ou dentro do mar. Veja a figura ao lado. Por que é mais fácil boiar no Mar Morto do que numa piscina de água doce? Pessoal, por quê? No Mar Morto, a gente boia com mais facilidade porque a densidade da água do Mar Morto é maior do que da água doce. Então, isso resulta num maior empuxo sobre o corpo do banhista, né? E aí, como o peso nosso não vai vencer esse empuxo, a gente flutua. Lembra lá do submarino? O peso não vence o empuxo, ele sobe. Quando o peso dele vence o empuxo, ele desce, tá? Então, o empuxo, que é relacionado com a água que tá, né, no Mar Morto, ele vai ser muito maior por causa da densidade da água, né? E aí a pessoa não vai vencer esse empuxo e vai ficar boiando, tá bom? Mais fácil, né? 10. Icebergs, como os da foto ao lado, são enormes blocos de gelo que se desprendem dos polos e ficam flutuando nos oceanos. A parte que fica acima da água, ó que parte pequena que a gente vê e olha o tamanho dele. Corresponde a cerca de 11% do volume total desse imenso bloco de gelo. Isso acontece porque a densidade do gelo, que é 0,917 gramas por centímetro cúbico, é menor do que a densidade da água do mar, que é 1,03 a 0 graus Celsius. Por isso que quando a gente coloca o gelo no copo, ele fica um pouco, ele não fica totalmente em cima, né? Ele fica só uma partinha em cima. É essa parte aqui do iceberg, tá? Porque a densidade dele é menor, mas não é muito menor, ó. Tá bom? E ainda mais se é água pura, é 1,00, né, a densidade. O que aconteceria com o iceberg se a densidade do gelo fosse igual a da água do mar? E aí? Se fosse igual, gente, ele ficaria flutuando, mas flutuando aqui, né? Mas ele ficaria totalmente submerso, tá? Essa parte aqui não teria, ela estaria afundada. Então, ele ficaria flutuando, porque ele não ia conseguir afundar ainda. Mas ele ficaria submerso, totalmente afundado, né? Mas aqui, nessa parte de cima, tá bom? Vamos então, página 16, a última página. Exercício número 11. O princípio de Arquimedes se aplica tanto aos líquidos como aos gases.
Quando um objeto está mergulhado em um gás, ou mesmo no ar, que é formado por uma mistura de gases, ele também recebe um empuxo. Então explique por que os balões de ar quente e os balões com gás hélio sobem. Pessoal, os balões com ar quente ou gás hélio sobem porque o valor do empuxo do ar externo, né, de fora, é maior do que o peso total do balão. Então, o empuxo vence e aí o balão sobe, tá? Porque o ar quente e o hélio, eles são menos densos, ou seja, mais leve, entre aspas, né, do que o ar mais frio. Tá bom? Número 12. Na foto ao lado, uma bola de bilhar feita de resina flutua sobre um metal no estado líquido, o mercúrio. Essa mesma bola afundaria se fosse colocada na água. Como você explica essa diferença? Pessoal, se essa mesma bola afundaria na água e flutua nesse mercúrio, a diferença está no líquido, né? Ou no mercúrio, no mercúrio para a água, tá? Então, ó, a diferença é que o mercúrio, por ser mais denso que a água, ele produz um empuxo maior sobre a bola. O empuxo, ó, puxa para cima, tá? O peso puxa para baixo, o empuxo para cima. Então, o empuxo que esse líquido aqui ele produz é maior do que o peso dessa bola. Então, ele segura, entre aspas, a bola, né? O valor desse empuxo é suficiente para equilibrar o peso da bola, o que não acontece se ela for colocada na água. Porque aí, o empuxo da água vai ser vencido pela força-peso da bolinha. Então, ela vai afundar, tá bom? É a mesma coisa do corpo flutuar no Mar Morto. O empuxo do Mar Morto segura o peso, é maior do que o peso do corpo, certo? Vamos fazer o de olho no texto rapidinho? Leia o texto e depois responda a questão. O equilíbrio dos corpos. A força gravitacional atua sobre todas as partes de um corpo, mas podemos substituir todas essas forças por uma força resultante, que é o peso do corpo, ó, o peso do corpo. O ponto onde o peso é aplicado é chamado de centro da gravidade. Tudo se passa como se todo o peso estivesse concentrado nesse ponto, tipo ponto de equilíbrio do corpo, né? No caso de uma esfera homogênea, o centro de gravidade é o centro geométrico da esfera. Já em uma régua homogênea, o centro de gravidade fica no meio. Por isso, se apoiarmos com cuidado por esse ponto num dedo, no meio da régua, né? A régua ficará em equilíbrio. A força de reação do ponto de equilíbrio, do ponto de apoio, equilibra o peso da água. Agora, veja a lata da figura abaixo. Se levantarmos lateralmente a lata, igual ele faz aqui, ó, tirando-a um pouco da posição inicial e depois soltarmos, ela voltará à posição de equilíbrio, ela voltará para cá, né? Porém, se afastarmos muito a lata da posição inicial, chega-se ao momento em que ela sai do equilíbrio e vira. A lata vira se a linha vertical, ó, essa aqui, que traçarmos a partir do centro de gravidade, passar fora de sua base de sustentação. Então, ó, essa linha aqui. Passou fora da linha, ela vira. Pode-se concluir, então, que um corpo está em equilíbrio quando a linha vertical que passa pelo seu centro de gravidade cai sobre sua linha de sustentação. Pesquise sobre a famosa Torre de Pisa, na cidade de Pisa, Itália. Em certo momento de sua construção, há mais de 700 anos, o terreno cedeu em um dos lados e a torre inclinou-se um pouco. Digita aí no Google, pessoal, Torre de Pisa. Ela é torta, inclinada. A partir do que você acaba de ler, responda: qual a condição para que a torre permaneça em equilíbrio sem cair? Pessoal, como vimos, é igual isso aqui, tá? Pensa que isso aqui é a torre. A torre vai permanecer em equilíbrio enquanto a linha vertical traçada do seu centro de gravidade, né, ainda passar por sua base de sustentação, tá? Ó, aqui, ó, a linha vertical e a base, ó, não ultrapassou. Ó, aqui ele inclinou mais, ó, a base dela. Ultrapassou a linha, certo? Pessoal, então é isso, né? Basiquinho aqui, de acordo com o texto.
Só por curiosidade, essa torre, tá? Eles ficam vendo, os arquitetos ali, eles não deixam, porque é no meio da cidade, né? Então, ela é segura, tá bom? Assim, não vai cair do nada, né? Então, tá tudo sob controle lá, graças a Deus, né? Pessoal, por hoje é isso, páginas 15 e 16. Faça a correção comigo, marca devolvido lá pra mim, tá bom? Qualquer dúvida, vem falar comigo. Beijão, tchau, tchau.